Pedalar contra o vento. Acabei de voltar do treino. Puta vento. É o seguinte, eu vou dizer que também, eu vou confessar que também me incomodava. Bom, eu sempre pedalei a vida inteira em São Paulo, venta, mas não é como aqui em Miami. Aqui em Miami eu não tenho a subida que eu amo, em compensação tem muito vento. Então eu posso dizer que durante esses 4 anos morando aqui, eu aprendi muito em relação a pedalar contra o vento. Principalmente, acho que o primeiro passo é psicologicamente. A questão psicológica de você se sentir incomodado, de não ver uma subida, porque quando você está subindo, você aceita de forma mais tranquila, porque é visível. O vento é algo que é difícil... O Peteco tá aqui atrás fazendo bagunça. O vento é difícil porque é algo que você não consegue mensurar. Então, como você não consegue ver, tá plano, o seu cérebro tá vendo o horizonte, mas você não consegue pedalar rápido. Para quem usa medidor de potência, a situação fica 1 milhão de vezes mais fácil. Você tá pedalando a 200 watts, você mantém 200 watts e tá tudo resolvido. Mas existe mesmo para o pessoal que não acredita no benefício aerodinâmico em relação ao posicionamento. Lembrando que principalmente a partir de 16 km por hora, mas vamos exagerar e vamos considerar a 30 km por hora. 80% do seu suor é simplesmente para vencer a resistência do vento. Quando você está contra o vento, você tem a sua velocidade de deslocamento e você tem o vento na direção contrária. Então, provavelmente, se você tiver a 15 km por hora, o resultante do seu deslocamento e o vento contra é alguma coisa que se tornaria uma resistência de 30 km por hora. Nesse caso, por mais que você esteja andando, se locomovendo devagar, uma posição mais aerodinâmica seria desejável. Simplesmente para você conseguir passar por essa resistência, por esse vento, de forma mais eficiente. Porque o que acontece? O pessoal que usa medidor de potência, o pessoal fica numa posição mais em pé, mantém os 200 watts, ele se sente confortável porque ele está pedalando 200 watts, mas talvez ele esteja andando muito mais devagar do que ele poderia. Porque um dos erros mais comuns nesse momento é achar que watts é watts. Não. Watts é a potência que você está produzindo. Não quer dizer necessariamente a velocidade que você está se deslocando. Então, produzir 200 watts contra o vento numa posição não aerodinâmica, você não vai estar na mesma velocidade que produzir 200 watts numa posição mais aerodinâmica. Quanto aerodinâmica, só é não ficar assim. Flexiona o braço, fica escondidinho ali, só. Entendeu? Não precisa usar capacete aerodinâmico, não. Fecha a camisa, vamos lá. Fecha a camisa, o cotovelo em vez de estar aberto, relaxa o cotovelo, coloca o ombro mais escondidinho aqui. Olha a diferença dessa área frontal para essa área frontal. Da sua posição relaxada, se você simplesmente flexionar o seu braço e deixar o seu braço paralelo com o chão, você já tem ganho aerodinâmico. Se você conseguir segurar no drop na parte de baixo, continuar mantendo o seu braço paralelo com o chão, você vai ter mais ganho aerodinâmico ainda. Fazendo isso, você vai perceber que essa posição, segurando na parte de baixo, é muito menos sustentável do que essa posição mais relaxada. Ou seja, você vai ter o ganho aerodinâmico em detrimento de uma posição que ela é menos sustentável para algumas pessoas. Pessoal que não usa medidor de potência, esquece medidor de potência. Ou a sua sensação subjetiva de esforço, ou a frequência cardíaca, mas principalmente RPM. Pior sugestão que eu poderia dar, e a pior sugestão que você poderia absorver, é de que existe determinar um RPM para uma situação como, por exemplo, contra o vento. Eu já escutei algumas pessoas, algumas sugestões, você deveria pedalar X RPM na subida a favor do vento ou contra o vento. Como sempre, talvez uma das melhores sugestões é você descobrir as suas características. Existe o lance do seu RPM funcional, que é aquele RPM onde você tem um bom equilíbrio entre força e cadência, que nada mais é do que a potência. Então você sente um bom equilíbrio entre essas duas características. Se você se propor a pedalar abaixo do seu RPM funcional, você vai ter uma sobrecarga muscular e, em compensação, o seu cardio vai ficar mais tranquilo. Quando você pedala com RPM acima do funcional, quando você está girando mais, você tem uma sobrecarga cardio, em compensação, o seu muscular, a sua perna fica mais solta.
Então são duas fadigas diferentes que você pode enfatizar fadiga muscular ou fadiga cardio. Muitas vezes, se você desenvolver a habilidade, incluir na sua rotina de treino o hábito de fazer isso, se locomovendo na mesma velocidade ou na mesma potência, você acaba conseguindo alternar entre ênfase, cardio e muscular. E isso é super positivo. Aquelas pessoas que têm um RPM muito engessado, elas acabam sobrecarregando muito cardio ou muito muscular. Por isso tem pessoas que cansam a perna, tá sobrando fôlego. Tem pessoas que têm o fôlego e tá faltando a perna. Então, alternar. Quando você sair para pedalar contra o vento, procure a cada 5 minutos alternar o RPM entre um pouco abaixo do seu funcional, um pouco acima do funcional, no seu RPM. Isso como educativo. Dentro da competição é uma história completamente diferente. Lembrando que a rotina de treino é para você conseguir usar a ferramenta certa, na hora certa, na sua competição. Não acreditem em fórmulas engessadas de que você deveria pedalar num determinado watts, numa determinada frequência cardíaca, num determinado RPM para uma situação. O mesmo vento, na mesma velocidade, você pode encontrar diferentes formas de pedalar. É isso aí, tchau, até a próxima. Know how far this goes. You'll find middle ground, Mary.